Aí, gente, olha aí a fera, olha aí a fera. Boa noite, Seja meu amigo bem-vindo aí. Lucas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Adriel é um grande amigo, um amigo de longa data aí. A gente não conviveu muito, mas tivemos os poucos contatos que a gente teve. Foram contatos realmente que a gente teve trocas edificantes, né? Que melhoraram a nossa vida, a nossa caminhada, Verdade. trouxeram um pouco mais de encontro interior, talvez, com a gente. E uma das coisas que eu admiro no Adriel é a sua capacidade de ser persistente e ele ter um alvo. Quando ele tem um alvo, ele não desiste tão fácil, não. É até conseguir mesmo. Então, Verdade. entre as várias qualidades que ele tem, uma delas é essa. E com certeza ele tem um propósito no coração dele e que realmente faz com que ele tenha esse ímpeto que é o de se tornar imparável aí em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E Verdade, meu hoje, amigo. e hoje ele está aí com nós. Eu convidei, ele prontamente aceitou e com certeza vai ser de grande valor para todos que estão aqui. Peço, se você puder, se você desejar assim no seu coração, clicar no aviãozinho aí, enviar para cinco pessoas aí que estão na sua lista de contatos, que eu tenho certeza que elas vão te agradecer ao final desses momentos que a gente vai passar aqui e ouvir o Adrião. Vamos, vamos dar aí, Lucas, um minutinho aí para os nossos amigos. A gente está em 11. Podia ser um, vai ser proveitoso de igual maneira, sabe? Mas Isso vamos aí, aproveitar os amigos que a gente tem aí para a com gente certeza. enviar, que eu tenho certeza que vai ser de suma importância o tema aqui. Então, como o Lucas falou, manda aí para os seus amigos aí no aviãozinho, a gente dá 30 segundos e Isso a aí. gente inicia. Tá bom o áudio para todos aí? Se o pessoal puder responder na caixinha, sim, sim, fico mais confortável. Estou aqui no interior da Bahia, nas férias com a família, então eu não sei como é que tá a minha internet, se está 100%. Se alguém puder responder que o áudio tá com uma boa qualidade, tá bom, Alex Rosa aí, ó, grande Alex, nosso Então, músico aí de Juiz, né? verdade, isso aí. Que Muito legal, bom. que legal. Quem mais? Eu tenho dificuldade com essa parte do digital por não poder ver as pessoas, né? Se alguém quiser colocar aí mais de que cidade é aí, provavelmente a maioria, a grande maioria vai ser do Rio Grande do Sul, né? É, Se tiver mais alguém nos assistindo que queira colocar aí a cidade, é legal, porque eu já morei um tempo, foram quase 5 anos, talvez, no Rio Grande do Sul. Então eu isso tenho aí. muito carinho por esse estado. Mas vamos lá então? Vamos lá, bora. Lucas, quando você me chamou para falar sobre o propósito, é algo que eu particularmente gosto muito, né? E a gente vai tentar ser breve. Eu espero que todos fiquem até o final, até porque eu estou com minha família aqui, a gente está de férias. Eu prometi voltar para fazer bingo com eles daqui a pouco. Então Perfeito. a gente vai ser breve aqui. Ó, Nova Prata aí. Já passei por Nova Prata. Sol de Marta aí. Que legal. Lucas, o propósito, ele está muito ligado a por que eu existo, qual o motivo da minha existência, né? Então, para eu entender qual é o meu propósito, eu preciso entender qual é o motivo da minha existência, para que eu existo. E aí vem um outro ponto muito importante, que é propósito, ele está ligado ao autoconhecimento. Primeiro eu entendo qual é o motivo da minha existência, primeiro eu preciso entender o porquê eu existo, para que propósito eu fui criado. Por exemplo, qual o propósito da criação de um carro? Quando a gente para pensar o porquê um carro foi criado, a gente entende o propósito do carro. Quando a gente para entender o porquê um computador foi criado, a gente entende o propósito de um computador. Então, quando a gente fala de propósito, a gente pensa por que razão eu fui criado? Para que eu existo? E isso parte do conhecimento do eu. E quando a gente fala do conhecimento do eu, Lucas, aí é um grande desafio, porque hoje o que a gente mais encontra são pessoas que dizem: eu não sei o que eu estou fazendo da vida. Essa pessoa Verdade. dificilmente ela vai encontrar seu propósito. Eu não sei se você já encontrou alguém que fala: cara, eu estou perdido, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu tenho que fazer, me dá uma luz. Então, quando essa pessoa ela não entende a sua existência, o motivo e a razão de sua existência, e ela não se conhece, dificilmente ela vai entender o propósito dela. Aí tem um poema de Carlos Drummond que eu gosto muito, eu não vou mencionar ele todo aqui, mas quem quiser depois dar uma anotadinha, ele diz: o homem e as suas viagens. E ele vem falando do homem que pisa na terra, que coloniza a terra, depois esse homem se chateia com a terra e fala: oh, a terra já está ficando chata, eu vou para Marte. E esse homem vai para Marte, chega em Marte, pisa Marte, coloniza Marte,
E depois ele diz: não, a Marte já está igual à Terra, está começando a ficar chato. Eu vou a Vênus, e esse homem vai a Vênus, humaniza a Vênus, e esse homem segue, 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 de país em país. E no final do poema, Carlos Drummond ele vai dizer assim: ó, restam outros sistemas fora do sistema solar para se colonizar. Porém, quando todos acabarem, só resta o homem. E aí eu não sei se esse homem vai estar preparado, diz ele. A dificílima e dangerosa viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploráveis entranhas a perene e suspeitada alegria de conviver. Ou seja, existe uma inquietação no ser humano. E muita gente, quando você conversa de maneira agitada, diz: Lucas, cara, eu não sei o que eu faço da vida, eu estou meio perdido, eu estou cheio de ideias, eu não sei qual rumo tomar. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de propósito, é que o propósito está ligado ao autoconhecimento. E, Lucas, quando o propósito ele parte do autoconhecimento e o porquê eu fui criado, não é que o propósito é relativo, mas algumas coisas podem ser alteradas entre o propósito da vida do Lucas e o propósito da vida do Adriel e o propósito da vida da Marta e o propósito da vida do Alex e o propósito da vida do Romeu e o propósito da vida do Felipe, do Regi. Isso pode se alterar. Então eu quero fazer um desafio. Em vez de eu falar assim, qual é o propósito, no final eu vou dar ideias de como encontrar esse propósito, eu vou tentar dar uma luz, mas em vez de falar assim, ó, esse é o propósito da vida, não existe uma forma mágica, uma fórmula mágica para isso. Se alguém fizer isso, tá errado. Agora, eu quero fazer como aquelas provas. Quem já fez uma prova aqui de múltipla escolha, que tinha 5 questões, e você olha para as possíveis respostas e você diz assim, cara, eu não sei as respostas, eu não sei a resposta correta, mas eu sei eliminar as que já estão erradas de cara. E você, de 5, você começa a eliminar a 5, a 3, a 2, te sobra 2. Antes, a sua porcentagem era talvez de 20%, agora você aumenta a sua margem talvez para 50% de acerto. Então, o que eu quero nessa noite? É falar o que não é propósito de vida e que muita gente está se confundindo hoje e perdendo no conhecimento de si mesmo, acreditando que é propósito. Inclusive, Lucas, eu escrevi um e-book, o nome dele é Uma Vida com Propósito, e eu falo sobre os 5 vilões que mais hoje afetam sobre as pessoas, que as pessoas acreditam seu propósito de vida e, na verdade, elas estão dentro de um ciclo vicioso, onde elas só se afundam cada vez mais na angústia e na insatisfação, na irrealização. Então, depois eu te compartilho esse e-book aí para as pessoas que estão acompanhando você nas lives, e quem quiser, manda uma mensagem, você compartilha o e-book e a pessoa vai poder ler de maneira mais tranquila. Excelente. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar falando o que não é propósito e que muitas pessoas acreditam ser propósito. E isso confunde a pessoa a se encontrar. Tá bom? Então, quando a gente começa a falar sobre o que não é propósito, as escolhas erradas que algumas pessoas acreditam, eu começo com um primeiro tópico. E eu me utilizei muito para escrever esse e-book de Zygmunt Bauman e Lipovetsky, que são 2 sociólogos que eu gosto muito, Bauman até recentemente falecido. Ele escreve Amor Líquido, Modernidade Líquida, muitos livros. E um dos temas que esses camaradas vão trabalhar é a vida de comparação. Lucas, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente já tem uma tendência natural à comparação. Inclusive, dos nossos pais para com a gente, da gente para com os nossos pais. Quando você parecia aquele menino meio sem futuro, a mãe falava, ó, tá sabendo que o filho de Dona Ana tá fazendo faculdade lá em Juí? E você falava, ih, o filho de Dona Ana é bom mesmo, ó. Eu tô aqui sem saber o que eu vou fazer da vida. Quem nunca foi tentado na infância ou na adolescência comparar os pais? Visitou um amigo e falou, rapaz, o pai desse amigo meu é legal e tal. Então, a gente sempre esteve envolvido dentro de um âmbito de comparação. E tem muita gente que se perde na busca pelo propósito porque essa pessoa vive a vida mais se comparando com os outros do que, de fato, tentando conhecer a si mesmo. E aí eu quero dizer que há uma diferença entre você usar pessoas como referências e você usar pessoas como motivo de comparação. Eu posso usar o Lucas como uma referência para mim, onde eu quero chegar, o que eu almejo na minha carreira profissional e etc. Mas eu não posso usar o Lucas como moeda de comparação.
Porque a gente vem de lugares diferentes, a gente vem de criações diferentes, a gente vem de sistemas diferentes. E eu posso chegar até onde o Lucas chegou como minha referência, mas talvez em tempos diferentes. Só que o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma geração de pessoas que vivem o tempo todo se comparando. E sabe o que é pior dentro disso? É que as redes sociais, elas são o lugar perfeito para pessoas que amam viver de comparação. Só que aí eu quero fazer o primeiro adendo e a primeira alerta. A vida de comparação, ela é extremamente prejudicial e ela machuca muito. Sabe por quê? Porque você agora abre as redes sociais e você vê um amigo que passou no concurso público e você não passou. Você vê um conhecido de fulano de tal que passou na faculdade de medicina e você nunca passou. Aí você vê os blogueiros que estão viajando o mundo e você não consegue sair de Ijuí, de Nova Prata, de Santa Maria, e você começa a se angustiar com tudo aquilo, porque na sua cabeça essas pessoas estão alcançando o seu propósito de vida e você está parado no tempo. A gente começa a olhar e falar, cara, parece que todo mundo encontrou o sentido da vida. Olha essa menina aqui do interior, ó fulano de tal, ó ciclano. Cara, parece que encontraram o sentido da vida. E eu tô perdido. Na verdade, não é isso. É porque você está dedicando mais tempo em olhar pessoas como comparação do que conhecer a si mesmo. Guarda uma coisa no coração de vocês. Propósito passa pelo autoconhecimento. E a partir do momento que a gente gasta tempo em se comparar, e eu não estou falando isso de maneira pejorativa, eu estou falando que isso às vezes acontece no nosso inconsciente sem a gente perceber a comparação. Quando a gente começa esse processo de se comparar, usar pessoas como moeda de comparação, a tendência é a frustração e a angústia. Porque parece que todas as pessoas estão encontrando seu propósito de vida, menos eu. Então, o grande vilão, um dos grandes vilões que esses autores vão colocar hoje na sociedade moderna é essa vida comparativa, essa vida de comparação. E as redes sociais é o lugar perfeito para viver essa vida. Aí o que acontece com essa pessoa, Lucas, que vive se comparando, se frustrando, porque na comparação ela não acha o propósito de vida? O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela também quer ser bem vista. Essa pessoa, ela também quer se posicionar. Essa pessoa que vive se comparando, está angustiada por dentro, ela quer se posicionar, ela quer ser amada, ela quer ser aceita. Aí ela cai no segundo. Você aí viajando o mundo e eu aqui sem sair dos Estados Unidos. Olha, ó, meu pastor. E essa pessoa, ela vai cair numa armadilha que é cruel, que é o quê? Eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado. E aí Bauman e Lipovetsky vai falar da segunda lógica, que é o que? A lógica do consumo. Essas pessoas acreditam que para se posicionar bem, para serem amadas, para serem aceitas, precisam estar o tempo todo consumindo alguma coisa. E aí a gente vem para dentro dessa lógica do consumo. Eu preciso trocar meu celular para um celular novo, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar uma roupa de marca, eu preciso de alguma forma aparentar como essas pessoas na rede social estão sendo essa comparação para mim, eu preciso me posicionar igual a elas para ver se eu sou amado mesmo tanto ou se eu encontro o meu propósito de vida. Aí a gente cai numa segunda armadilha, que é o quê? A vida de consumo. Existem pessoas que sentem que encontraram o propósito da vida, o sentido da vida e estão satisfeitas unicamente quando estão consumindo algo. E aí é um grande problema, porque isso não satisfaz, talvez de maneira imediata possa até satisfazer, mas isso não satisfaz, na verdade, muito pelo contrário, isso torna famílias endividadas. Isso torna pessoas endividadas, porque essa pessoa ela quer simplesmente consumir para ser amada ou se posicionar. Aí parcela um iPhone 16 em 12 vezes no cartão. E o endividamento, você mais do que ninguém, como gestor de banco, pode falar como frustra vida de pessoas, como acaba com famílias, destrói casamentos. Então, veja que tudo começa errado do ponto quando eu deixo de me conhecer para entender o meu propósito e eu começo a me comparar. Quando eu começo a me comparar, eu quero andar igual aquela pessoa anda, eu quero estar nos lugares que aquela pessoa está, eu quero ter os aparelhos eletrônicos que aquela pessoa tem, eu quero ter as experiências que aquela pessoa tem. Veja que eu estou me perdendo na busca do meu propósito. E aí eu estou dentro de um círculo vicioso, acreditando que eu estou no caminho, mas na verdade eu estou me afastando cada vez mais. E aí a gente entra no terceiro ponto, que eu vou até o terceiro só, não vou os cinco,
O quarto e o quinto eu deixo para o e-book. Eu vou até o terceiro ponto, que é crucial, que essa pessoa que vai se afastando do seu propósito, ela passa a viver uma vida, sabe de quê? Aparência. E ela vive aparentemente como alguém que encontrou o propósito e o sentido de vida. Mas, na verdade, quando essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro, tudo que ela consegue sentir no coração é a angústia e o desespero de não saber para onde nem estão indo. E aí onde a gente encontra muita gente perdida nesse caminho, dizendo, eu não sei o que eu faço. Eu estou perdido. Eu até pareço que estou indo no caminho. Eu estou até me espelhando em pessoas. Parece que eu estou me aproximando do caminho, mas quando parece que eu estou me aproximando, eu estou mais longe. É porque você está aparentemente encontrando um propósito de vida que não é seu. Então, quando a gente fala sobre propósito, a gente precisa entender qual a razão pelo qual nós fomos criados, qual o objetivo que nós fomos criados. Passa pelo conhecimento do eu. E aí a gente precisa ter essa noção de que existem vilões que parecem que são propósitos de vida. Parecem que nos levam para perto do sentido da vida, que propósito e sentido de vida são algo que são coisas que estão interligadas. Mas, na verdade, esses vilões estão nos afastando do verdadeiro propósito de vida. E aí eu quero ir finalizando, Lucas, e queria pedir a permissão, talvez nem todos tenham a mesma crença, mas para usar um conceito bíblico que eu gosto muito, o livro de Eclesiastes, porque ali você tem um dos homens mais inteligentes da sua época. E o livro de Eclesiastes é basicamente um dos homens mais inteligentes, o homem considerado o mais inteligente do mundo, buscando o sentido da vida, buscando o propósito da vida. E eu fico fascinado no livro de Eclesiastes, porque quem é que nunca se deparou para fazer a pergunta: para que eu existo? Para que existe um sentido na minha vida? A gente acabou de falar coisas que não são sentido. A vida de comparação, a vida de consumo exacerbado, a vida da aparência. A gente acabou de falar de coisas que não são sentido, mas quem nunca se perguntou qual o sentido da minha existência? Para que eu existo? Aí você abre o livro de Eclesiastes e Salomão ali, o homem mais sábio do mundo, está falando como fazer para ir em busca. E aí ele defende uma tese de que a vida, viver é vaidade. E eu quero trabalhar só 2 pontos no livro de Eclesiastes, a gente não vai precisar nem ler, que Salomão menciona. O primeiro, que muita gente se confunde, o vazio das riquezas e das conquistas. Quantas pessoas não acreditam que propósito tem a ver com conquistas e riquezas? Há muita gente que usa as riquezas e as conquistas como um padrão de medida para alguém que alcançou o propósito de vida ou não. Rapaz, parece que Adriel encontrou o propósito da vida dele. Rapaz, o cara, né? Tá aqui, tá ali e tal, não sei o quê. Olha, fulano parece que encontrou o propósito de vida. Olha, trocou de carro. E a gente parece que começa a entender que o sentido da vida e o propósito está ligado a conquistas materiais e à riqueza. Inclusive, eu quero fazer até um adendo aqui, que não tem a ver muito com a nossa fala dessa noite. Pode ser para um outro tema, Lucas? Mas você percebe que isso está tão intrínseco na gente, que quando a gente vai falar que uma pessoa tem as suas riquezas, a gente fala assim, o Lucas é rico. Rapaz, você sabia que o Lucas é rico? Você sabia que fulano é milionário? Você sabia que fulano é? E quando a gente trata assim, eu sou, o Lucas é, a gente está falando de algo que é a nossa essência. E a pessoa não é rica, ela não é milionária, ela está porque é uma condição que ela acessou. Quando você diz que a riqueza, que as conquistas estão ligadas à sua própria essência, você diz, esse sou eu sou. Quando você perde essa condição que você adquiriu, você perde o sentido da vida. Por quê? Porque essas coisas não fazem parte da essência do ser humano. E Salomão vai falar isso, viver é vaidade. E na riqueza e nas conquistas existe um vazio. Adriel, você está falando então que conquistar, obter é errado, é vazio? Não é isso. O problema é quando algo que é benéfico está colocado no lugar errado da nossa vida. Existem pessoas o tempo todo buscando propósito e etc. em conquistas pessoais, em riquezas. E perceba que não tem nada de errado no que eu vou dizer, mas é até inconsciente quando a gente diz assim, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou um empresário, eu sou um milionário, eu sou rico. Não, não, eu estou. Porque essa não é a minha trajetória até o último dia. Eu vou me aposentar. E quando eu deixar de ser um advogado, era simplesmente uma função que eu tinha, não a minha essência. Ou seja, Salomão vai dizer, ó,
Não se engane, riquezas e conquistas são vazias, é efêmero na busca pelo sentido da vida. E aí depois ele vai mencionar um segundo quesito que pesa muito, que é sobre a brevidade da vida. Ele vai dizer que não só as riquezas são efêmeras e vazias, como a vida é muito breve. E aí quando a gente tem essa noção de que a vida é curta e que a vida é breve, é aí que a gente começa a ter que se levantar questões para buscar qual de verdade é o sentido da vida. Inclusive, para quem gosta de leitura, eu recomendo Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, né? E dentro dessa carta de Sêneca, sobre a brevidade da vida, ele menciona uma frase que ele diz: apressa-te em viver bem e pensa que cada dia por si só é uma vida. O que eu quero deixar nessa noite para a gente refletir, Lucas, é que a vida ela é breve demais para a gente se confundir na busca pelo propósito. E talvez desses 12 amigos que aqui estão, exista alguém que esteja pensando exatamente isso. Cara, parece que eu estou perdido. Parece que eu não sei o que fazer da vida. Talvez se a gente pudesse conversar pessoalmente com alguns aqui, olho no olho, porque isso que é o gostoso da palestra, olhando nos olhos, talvez se a gente pudesse conversar com alguém no particular, essa pessoa me diria: Adriel, eu estou literalmente perdido. Eu não sei qual é o meu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez o que você está fazendo é confundindo o que são propósitos. Talvez você está vivendo uma vida de comparação de maneira inconsciente. Talvez você está vivendo uma vida de consumo de maneira inconsciente. Talvez você está vivendo uma vida de aparência de maneira inconsciente. Talvez você está ali infiltrado em conseguir títulos. Você fez sua faculdade, fez a sua pós, fez o seu mestrado e isso parece não preencher o vazio do seu coração. Aí isso te deixou mais preocupado ainda porque você pensava: não, se eu terminar isso eu vou encontrar o meu propósito. Você terminou e parece que essa sensação de propósito você ainda não encontrou. E aí a preocupação ela aumenta. Cara, tô perdido. Porque eu antes achava que era terminar meu mestrado, antes eu achava que era passar naquele concurso, antes eu achava que era ter aquele emprego, eu alcancei. Não tive o propósito, tô perdido. E aí vem uma questão interessante, ele é conhecido, o Cortella de todos, ele cita uma seguinte frase, um vídeo dele que rodou muito famoso, que eu acho legal, e ele diz assim: e quando eu me for, eu não queria ir, mas só tem uma maneira de ficar, é ficar em pessoas. E aqui está o ponto mais importante para a gente entender qual é o propósito da vida. Não são comparações, não são consumos, não é uma vida de aparência, não é uma vida de conquistas materiais. Para encontrar o propósito de vida é necessário fazer uma pergunta. E essa pergunta que eu queria deixar para você nessa noite, para você meditar no final de 2024, para valer em 2025 para você. A pergunta é a seguinte: o que eu quero deixar na vida das outras pessoas quando eu me for? Tem alguém aqui que é pai, que é mãe? A pergunta que você tem que fazer nessa noite é: o que eu quero deixar na vida dos meus filhos quando eu me for? Tem alguém aqui que ainda é filho? Tem os pais vivos? Você tem que se perguntar: o que eu quero deixar na vida dos meus pais se eu me for primeiro? Na rua que você vive, você tem que se perguntar: o que eu quero deixar na vida dos meus vizinhos? O que eu quero deixar na vida dos meus colegas? Quando você começar a pensar nessas perguntas: o que eu quero deixar, por exemplo, na vida das pessoas que eu amo quando eu me for? Olha lá, dívidas. Pela vida do consumo é dívidas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a responder essas questões: o que eu quero deixar, qual legado eu quero deixar na vida das pessoas que eu amo, você vai deixar tudo isso de lado, que aparentemente é propósito, para começar de verdade a encontrar o propósito. Eu recentemente acabei de ser pai. Meu menino tem 6 meses. Eu vou te falar, Lucas, quando estou com aquele menino no colo, eu fico pensando: o que eu vou deixar para ele quando eu me for? Dinheiro? Isso ele pode conquistar. Título? Ele automaticamente vai conquistar. Existem coisas mais valiosas que, quando a gente conseguir responder essas coisas, a gente de fato encontrou o sentido da vida. É como diz Cortella: quando eu me for, eu não queria ir, mas só há um jeito de eu ficar. E que maneira é essa? Eu ficando na vida das pessoas. Existe uma história na Bíblia que eu acho interessante, de um rei, que a Bíblia diz que ele reinou por cerca de 8 anos.
E depois que ele foi sem deixar saudades. Vê quão forte é isso? Alguém que passou por essa existência. Alguém que passou pela vida. É como você, que passou pela vida dos seus filhos, passou pela vida dos seus pais, passou pela vida do seu bairro, pela vida da sua comunidade, do seu trabalho. E alguém que seria descrito como ele se foi sem deixar saudades. Quando a gente começar a entender que propósitos têm mais a ver com servir as pessoas e com deixar um legado na vida das pessoas, as coisas vão fazer mais sentido. E eu vou dizer uma coisa, Lucas. Aí é uma conversa longa que a gente não vai poder seguir, mas o propósito você pode encontrar, você encontra o seu propósito e ele pode se transformar, muitas vezes, de maneira, diríamos, indireta, na sua manutenção, na maneira de vida, de ganhar recursos, e é onde o dinheiro ele passa a ter um sentido valioso na vida, diferente do que Salomão fala, que ele por si só é vazio, mas quando ele é atrelado ao propósito de vida, estão juntos, tudo faz sentido. Até o uso do seu dinheiro vai ser feito com propósito. Então aí já é um outro tema depois, mas nessa noite, os minutos, Lucas, que a gente combinou de fazer aqui, eu queria falar mais sobre isso, o que não é propósito. O que se confunde com propósito. E para você começar a entender qual é o seu propósito, a pergunta precisa ser dita. O que eu quero deixar na vida dos outros quando eu me for? Quando você conseguir responder essa pergunta, você vai dizer, eu encontrei o meu propósito, porque agora você tem um norte para viver. Eu quero deixar esse legado. E agora você consegue viver por ele. Entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui a cabeça deu umas estouradas, umas explodidas aqui, refletido, viajando. Mas muito bom, Adriel, tá? Acho que foi de muito valor para quem esteve aqui com nós. E esse acho que é o grande sentido, é nós fazer as pessoas pensarem um pouco, refletirem um pouco sobre as suas vidas. Sobretudo, quando eu marco esses momentos, é para eu pegar uma outra visão de pessoas que têm um outro sentido, outras vivências e que podem somar na minha vida também. Sobretudo, a gente está aprendendo aqui quando a gente consegue transmitir uma mensagem, né? Então, acho que muitas pessoas precisam desses momentos que realmente conectam e fazem elas, por vezes, pensar sair do olho do furacão, né? Porque às vezes a gente está no furacão todo dia, no redemoinho ali, e a gente não consegue olhar para fora, né? O que está ali fora e que a gente pode realmente somar na nossa vida. E eu costumo dizer, Lucas, que essa sensação de estar no olho do furacão, ela é mais responsabilidade nossa e às vezes a maneira de sair é tão simples. Mas por a gente estar ali o tempo todo, é como aquelas pessoas, né, que entram naquela correnteza contrária de uma maré, que seria só dar 5 braçadas para um lado, estariam fora da corrente que os leva para dentro do mar. Mas por a gente estar nesse redemoinho, às vezes a gente não consegue enxergar a saída, que às vezes é simplificada, né? Perfeito. Muito obrigado, tá? Pelos momentos. Eu sei que teu tempo aí é valioso. Não, tá de férias aí com a família. Mas tirou esse tempinho aí para trazer essa palavra que é de muito valor para mim e com certeza para todos que estavam ouvindo. Aqueles que quiserem e-book, só me chamar no direct ali, que depois, assim que eu tiver em mãos, a gente encaminha para vocês. E me agradecer, Adriel, se você permitir, eu vou deixar compartilhada essa live, claro, porque acredito que muitas pessoas aí podem ter acesso a essa mensagem e pode fazer a diferença na vida delas aí em algum momento. Agradeço. Valeu, meu amigo, tá? Um abraço a e até todos. Espero que tenha conseguido transmitir uma mensagem que ajude aí. Um excelente Natal para todos, Ano Novo. E que a gente já comece de 2024, mas que 2025 seja um ano de muito propósito para a gente. Isso aí. Valeu, meu amigo. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.